grande desafio. Eu acho muito, muito difícil, porque a economia americana vai bem. Então, se o Trump for eleito, ele vai fazer o quê? Ele vai continuar construindo o muro, mas tem o fator pull, né? Ou seja, o que atrai o imigrante e o que faz o migrante sair de onde ele está. Mas ele vai além, ele promete a maior força de deportação já instituída em solo americano. Ele cita o exemplo do general Eisenhower, que foi o presidente americano do pós-guerra, que teve todo um esforço de deportação de imigrantes ilegais naquele momento. Certo? Mas o que vai E agora, isso? Enfim, qual vai ser a tática dele para poder detectar, identificar e enxotar todo esse grupo? Enfim, estamos falando de milhões de pessoas. E veja só... Ele cita que as polícias locais vão ser fundamentais em identificar eles e que aí as forças de segurança nacional vão ser responsáveis por fazer essa deportação em massa. Mas veja só, tem um desemprego muito baixo nos Estados Unidos. Tá 3,9%. E se você vai para os Estados Unidos... Aconteceu agora. Eu fui no Starbucks lá e pedi uma coisa. E eu olhei para aquela pessoa que te atendeu. E eu falei, caraca, é interessante essa pessoa cheia de tatuagem, assim, tal. E depois, uma outra pessoa na loja me contou que essas pessoas são ex-prisioneiros, porque o desemprego é tão baixo nos Estados Unidos que o Starbucks e várias lojas colaboram com governos estaduais para viabilizar a contratação exatamente, eles precisam de gente. Não tem trabalhador disposto a fazer esse tipo de trabalho. Entendi. Então, cara... Barista, né? O barista era uma pessoa que demorava para ele cobrar, ele tava olhando o cartão, claramente ele... Tava aprendendo. Tava aprendendo, recém saído da prisão. Então, assim, aí vem um presidente que pode ser que ele na campanha diz, tá bom, eu vou deportar um monte de gente. Os negócios... Mas na prática, né? Vai ser muito difícil. Porque o que vai acontecer? As empresas como Starbucks, Walmart, as empresas agrícolas dependem dessa galera. Tudo bem, você pode dizer, não, então vamos regularizar tudo. Só que, na prática, a curto prazo, o Estado americano não tem a capacidade de... Ou seja, a economia americana vai sofrer um choque inicial a princípio com uma inflação elevadíssima, porque os salários vão subir muito por escassez de mão de obra. A Rússia tem isso atualmente, porque morre tanta gente na guerra na Ucrânia, de que os salários subiram pra caramba, porque não tem mão de obra. Então aí assim, e aí obviamente também tem a questão de que, como eu disse, o americano médio não tem documentação dele, então o risco de que o policial acaba parando todos os latinos e negros, apesar de que vai acabar deportando gente que não tem como se identificar, é obviamente elevado. E aí você tem um risco disso parar na justiça e acaba sendo bloqueado, como aliás foram muitas das iniciativas do Trump. Então assim, eu tenho muita dúvida aqui, sem contraditório, né? Sem discutir o mérito dessa política. Eu acho que isso também é contradição. O setor privado americano quer que os migrantes estejam no Brasil, obviamente, né? E assim, aí tem uma coisa também, obviamente, ruim. Eu sei disso porque eu morei muitos anos nos Estados Unidos e quem te atende num café, numa faculdade americana hoje em dia, geralmente são brasileiros, colombianos, venezuelanos, muitos deles que estão lá ilegalmente. O que a faculdade faz? Ela contrata uma Sodexo da vida, que é um caterer, né, global, e eles contratam mão de obra muito barata. E há muita exploração, etc. Por quê? Porque o cara está nos Estados Unidos ilegalmente. Então ele é muito vulnerável. Ele não vai insistir no seu direito de descansar às 6 horas da tarde. Quando a Sodexo diz, não, você tem que trabalhar no final de semana, ele não tem como dizer, peraí, eu tenho meus direitos. O cara tá apavorado. Então o setor privado, por aquilo que parece, tem alguns elementos, inclusive na área agrícola americana, que querem não só manter gente de fora, eles querem manter os ilegais no país, porque eles oferecem mão de obra muito mais barata do que os que estão no país legalmente. Exato. Então, assim, eu acho que parte do eleitorado do Trump, que são os grandes fazendeiros, eu não sei se eles vão topar uma ação dessa que... E assim, o que o cara faz que sai do país? O que é a primeira coisa que o colombiano que entrou no país ilegalmente, que é deportado, o que é a primeira coisa que ele vai fazer? O quê? Ele vai voltar. Tentar voltar. Claro, meu. Tem as coisas... Será que vai estar essa várzea que está agora?
Em caso de uma vitória do Trump? Mas foi tão diferente com o governo Trump. O Estado americano não tem essa capacidade logística de... Foi um aumento vertiginoso. Foi. Os números não aumentem. Sim, foi, mas essa galera que ele vai tirar, eles vão voltar com o próximo coiote, como eles são conhecidos. Nesse eles vão construir avião... Não, você está especulando. Não, gente... Eu tô... Assim, claro que tem sempre algumas pessoas que conseguem infiltrar ali nos cacos e nas fissuras da parede. Mas o salário, a realidade econômica é tão brutal. Eu, por exemplo, eu vivo em Higienópolis e agora vou me mudar para Cambridge, uma cidade pequena. Não é centro de São Paulo. Eu vou pagar 4 vezes o aluguel que eu pago aqui. Por quê? Mas eu também vou ganhar 4 vezes mais. É um universo completamente diferente. É uma loucura. Os salários são muito mais elevados do que até na Alemanha. Então, assim, se você mora em El Salvador, lá, né? Você conseguindo entrar nos Estados Unidos, cara, você alimenta a sua família inteira. Então, assim, eu acho que há uma realidade econômica aí. Assim, eu concordo que precisa mudar. Eu acho que a migração é a pior parte do governo atual. Mas eu tenho muita dúvida se vai funcionar porque essas pessoas estão desesperadas. Morre muita gente. No primeiro governo do Trump, aliás, só teve o primeiro, né? O primeiro mandato, ele foi severo, como ele disse que seria? Ou... Não, talvez não como ele disse que seria, porque realmente ele fundamentou o apelo dele logo no discurso de anúncio da candidatura dele. Sim. Foi extremamente forte. Só que eu acho que, enfim, esse julgamento já está exposto, pacificado. É evidente que também tem até determinado ponto que a retórica que vai emanar do governo de ocasião, isso importa sim. Os sinais, os pull factors, né, os fatores de atração. Claro que se você vê um presidente da República que faz do enfrentamento contra a frouxidão e a leniência nas políticas migratórias. Claro que isso vai ter um efeito dissuasório, repelindo essas pessoas de tentarem a sorte e tentar posar de herói para tentar adentrar o país. Então, a retórica tem muita força nesse sentido, além, claro, das políticas e de você também municiar os oficiais das forças de controle da fronteira, e isso Trump respaldava eles muito mais do que a gente vê com o Biden de modo geral. Não à toa, antes do Biden ser empossado, já tinha, enfim, uma onda de pessoas usando... tudo bem, isso foi... iniciativa deles, usando a camisa tipo Thank God Biden was elected, ou algo nessa mesma linha, usando com o logo de campanha do Biden, entrando a seu bel prazer, já ali motivados, atraídos pela ideia de que o governo Trump estava acabando. Bom, os números não mentem. Estamos falando de 10 a 12 milhões, só que é engraçado, eu queria só trazer um ingrediente aqui pra gente apreciar, porque pode ser a maior votação que um republicano vai ganhar na história com... grupos de minoria e talvez ganhe a maioria dos votos com os hispânicos. As pesquisas estão indicando nesse sentido. Sim. Algo que... Imagina, o Trump ganhar uma maioria dos votos dos hispânicos. Isso era impensável. Né? Impensável e paradoxal. Eu acho que, assim, se você... Vamos dizer, você obteve cidadania, ou seja, de El Salvador, você não necessariamente quer que todo mundo venha. Em parte porque, obviamente, o que a migração faz? Ela reduz os salários. Porque há mais oferta de mão de obra. Então, e isso também eu acho que é uma questão importante. Eu tenho um amigo em Nova York que trabalha na Goldman Sachs. Então, um salário elevadíssimo. Ele diz que ele, ganhando muito dinheiro em Nova York, ele não tem dinheiro para contratar uma babá que fala inglês. Não existe. Não existe. Custar um absurdo. Porque não está disponível no mercado. Nossa. As pessoas dispostas a trabalhar como babá vêm de fora do país. Ou seja, uma demanda brutal para isso. Agora, se eu sou babá, recém-chegado nos Estados Unidos, e obviamente tenho interesse em limitar a chegada de mais gente de fora querendo competir comigo. Exato. Então, assim, eu também conversei em Virgínia com um taxista que é cubano. E primeira geração, ou seja, não daquela... que esses são ultra conservadores. Então ele estava nos Estados Unidos há, sei lá, 10 anos e ele super anti-Castro, anti-Dias-Canel agora, né? Ou seja, ele testa o governo cubano, etc. E diz que provavelmente vai votar no Trump. Em parte porque
o Trump adotou mais sanções contra Cuba e o Biden, na verdade, o Biden não retirou essas sanções. Então, e aí tem também uma convergência no sentido de que muitos migrantes latino-americanos são conservadores. Muito diferente, vamos dizer, do progressista em Nova York, sim, que para ele o que é importante? Casamento gay, direitos LGBT. Isso para o cara que vem de El Salvador, o pai super conservador, não é relevante. Então isso é uma dinâmica, né, interessante. Não, até sim, o próprio Reagan, aliás, já falava disso, né? Que ele falava que os migrantes são futuros Republicans. É mesmo? Né? Então aí tem uma mudança que é até engraçada. O Reagan é contra, isso vai contra a ortodoxia republicana conservadora, época, sim, entendida até mais hoje, né? Que intensificou esse sentimento, talvez, contra a imigração ilegal de uns anos para cá. Mas ele foi responsável por anistiar milhões de imigrantes ilegais naquela época, sim, muito nesse espírito. O Reagan, que é tido como a reencarnação de Jesus Cristo para os republicanos, que agora estão, talvez, convertendo esse culto messiânico mais em função do Trump. Mas vamos ver, eu acho que do ponto de vista acadêmico, mudanças de governo sempre são mais interessantes. Porque você vê uma situação, um problema, entre aspas, uma questão que é a migração, e aí você entra um outro governo, outra retórica e vê como muda. Então isso, você viria... Eu acho que é mais... Mas eu queria depois saber a questão internacional também. Eu acho que isso é uma boa forma de colocar aqui. Como eu disse aqui na abertura, Vilela, algo que sempre me fascinou muito é essa fusão da política americana entre o entretenimento com a política do varejo, a política ali do dia a dia, e toda essa questão das engrenagens da política, né? E isso os Estados Unidos faz como ninguém, né? E faz desse espetáculo apaixonante. Então, por isso que tem muito, para o eleitor médio, uma questão imagética. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, a forma como eles percebem o líder deles. E isso reflete muito do espírito do tempo e o que está sendo demandado pelo eleitor médio em determinada conjuntura histórica. Vamos do Jerry Ford ou do Nixon para frente. O Nixon ali com o Watergate em 74, ele renuncia, entra o Gerald Ford no lugar dele, que era o vice, a América ali no momento enfim, tentando fazer uma moralização da política, vendo o Nixon e os republicanos como tudo que há de pior e mais sujo e corrupto, e vão lá e escolhem o Carter, que é um sujeito que era governador da Geórgia, falava dócil, usava coletinho, era um fazendeiro de amendoim. Ele tinha toda ali, eu digo na questão de perfil, de projeção de imagem, né? E claro que nessa tentativa de trazer alguma moralização e um bom mocismo nos Estados Unidos, o que aconteceu? Mais fraqueza no cenário internacional, os Estados Unidos ficou vulnerável, a crise dos reféns ali no Irã, principalmente, que levou o governo Carter a perder a eleição para o Reagan em 1980. Reagan, ali em cima do alazão dele, cowboy de Hollywood, com a espada dele lutando, projetando aquela força, sendo sadio, contra o Carter, que estava fazendo discurso dentro da Casa Branca, pedindo racionamento de energia para as pessoas desligarem a luz no inverno. Então, isso só para mostrar, se a gente continuar, tudo vai fazendo sentido, como é uma grande variação pendular no perfil de apetite pelo perfil do próximo presidente americano. Aí do Reagan você vê que o George Bush pai, tudo bem que foi a sequência, mas ele também teve um desafio ali de talvez trazer aquela coisa do Reagan ser muito cowboy bélico contra a União Soviética, trazer um lado mais humano e mais vulnerável, que ele como alguém que serviu na Segunda Guerra Mundial e quase morreu, trazia esse componente humano que o Reagan, que era mais força, não trazia. Aí, no lugar do George Bush, para a gente até trazer um dinamismo aqui, entra o Bill Clinton, evidentemente, que, na sua opinião, qual era a diferença, Oliver, entre o perfil dos dois? O Bill Clinton, mais jovem, tocando saxofone, claro, e trazendo aquela jovialidade. E também... E rompendo três mandatos republicanos em sequência. E, aliás, é importante, de novo, como o fim da Guerra Fria impacta o cenário eleitoral interno, que o Clinton não tinha nenhuma experiência internacional, sendo um governador de um estado pequeno, enquanto o Bush pai era uma pessoa que havia passado muito tempo fora, era um profundo conhecedor da geopolítica e, no meio do fim da Guerra Fria, o eleitor americano se permite eleger um cara super jovem, diferente,
que eu acho que o perfil dos líderes mudou muito depois do fim da Guerra Fria. Pessoas mais jovens, o Bush filho também sem experiência relevante. Seguindo aqui então a cronologia, Sim. Bush filho entra no lugar do Bill Clinton, porque tudo bem que os anos 90 tidos como o auge de paz e prosperidade, vamos resumir assim. E que assim o George Bush filho entra no lugar do Bill Clinton ainda muito marcado por aquela percepção de lascívia, de devassidão, de sem vergonhice que ele conseguiu botar ali dentro do salão oval da Casa Branca, com todas as acusações de ter e tudo mais. Charutos e vestidos azuis e coisas não muito republicanas. Azul.